Nas negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, houve uma reviravolta brusca que certamente não agradará ao Kremlin. O enviado de Trump, Steven Witkoff, declarou publicamente que, a partir de agora, está do lado da Ucrânia, pois os russos o enganaram. Ele disse que entende e aceita isso, que a Ucrânia não vai entregar o Donbass para Putin e que os Estados Unidos não vão forçar isso, já que os russos mostraram que não estão prontos para acabar com a guerra. No geral, Steven Witkoff deu uma entrevista inesperadamente franca depois que, em Genebra, aconteceram negociações às quais os russos não compareceram. Vou citar apenas uma dessas declarações chocantes de Steven Witkoff que discutiremos neste episódio. Ele declarou: "Eu sou fã do povo ucraniano. Não haverá nenhum acordo enquanto a Ucrânia e seu povo não acreditarem que poderão viver em paz, caso realmente haja uma solução diplomática." Ao mesmo tempo, Kirilo Budanov, chefe do OSB, presidente da Ucrânia, afirmou que os Estados Unidos pararam de pressionar a Ucrânia e desistiram da ideia de prazos finais. Agora se sabe que os Estados Unidos encontraram outro meio de pressionar a Rússia. Washington, na verdade, retardou artificialmente o processo de venda dos ativos internacionais da Lukoil, usando isso como uma alavanca de pressão nas negociações para alcançar a paz na Ucrânia. Meu nome é Alexei Pecchi. Vamos discutir esse tema, mas antes peço a vocês, inscreva-se neste canal, deixe seu like e escreva um comentário abaixo. Isso ajuda muito os algoritmos do YouTube a mostrar este episódio para o maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Bob Pesce News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o representante especial do presidente dos Estados Unidos, Steven Witkoff, que já viajou várias vezes para Moscou e se encontrou lá com o ditador Putin para tentar entendê-lo e saber o que ele pensa, hoje fez uma série de declarações que me deixaram pessoalmente chocado. Steven Witkoff de repente se tornou um grande amigo da Ucrânia e declarou que, no final das contas, os Estados Unidos não pretendem entregar a Ucrânia aos russos e que todas as ações e declarações controversas dos americanos são apenas uma diplomacia astuta. Claro, tudo isso parece um momento temporário de lucidez em Washington, mas mesmo assim vou citar várias frases, de Steven Witkoff. E aqui está a primeira coisa que Witkoff declarou no Fórum da Estratégia Europeia de Yalta. Nós nunca procuramos a liderança ucraniana tentando impor alguma visão cujo seguimento esperaríamos da Ucrânia. Nós ouvimos atentamente a liderança ucraniana, o que eles podem, o que não podem, qual é o espaço político para decisões, como podemos considerar os territórios, ou talvez não possamos, talvez isso seja simplesmente algo que nunca vai acontecer e tudo bem. Vamos apenas entender que vamos abordar a solução a partir de diferentes pontos de vista. Nós ouvimos atentamente a liderança da Ucrânia, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, onde existe espaço político. Podemos pensar sobre território ou não, talvez isso seja algo que nunca possa acontecer e tudo bem. Vamos entender que vamos abordar as soluções de um ponto de vista diferente. E isso já é interessante. Steven Witkoff fez pela primeira vez uma ressalva de que a questão territorial pode nunca ser resolvida e, na opinião dele, isso está ok. Ou seja, não há ultimatos, tipo se a Ucrânia não sair do Donbass, os americanos vão cortar tudo, ajuda, informações de inteligência e assim por diante. Não, Witkoff diz que no geral isso é aceitável. É aceitável que a Ucrânia não queira sair do seu Donbass ucraniano. E aqui eu vou fazer uma observação muito importante. Witkoff fez essa declaração antes da conversa telefônica entre Trump e Zelensky. Por isso, talvez Zelensky tenha dito que a conversa foi positiva e produtiva. Mas isso não é tudo. O moderador da conversa no Fórum da Estratégia de Yalta foi o terceiro presidente da Polónia, Aleksander Kwaśniewski, que fez perguntas bastante interessantes para Witkoff. Claro que não vou citar todas, mas vou destacar algumas. Por exemplo, Witkoff afirmou, cito, "Sou admirador do povo ucraniano. São pessoas incrivelmente corajosas. Estabeleci uma amizade realmente duradoura e profunda com pessoas desse país que conheci." No primeiro encontro em Genebra, em 23 de novembro de 2025, nos encontramos com Rustem Umerov, David Arakhamia, General Natov e Kirill Budanov. E esse encontro marcou o início do progresso. Alcançamos muito. O mais importante foram os protocolos de segurança, porque não haverá acordo enquanto a Ucrânia e seu povo não acreditarem que poderão viver em paz, se de fato houver uma solução diplomática.
Isso exigirá protocolos de segurança fortes dos Estados Unidos que apoiam a Europa. Que apoiará a Europa? Então levantamos essa questão e trabalhamos até tarde da noite. O segundo ponto importante é o acordo sobre a prosperidade da Ucrânia após 4 anos de tantas mortes e carnificina. Era importante mostrar ao povo da Ucrânia todas as vantagens, porque são pessoas maravilhosas. Nunca tentamos impor nenhuma visão à liderança ucraniana. Estamos tentando entender como podemos considerar os territórios. Talvez isso nunca aconteça. E tudo bem também. E então Kwasniewski fez a pergunta certa. Ele perguntou, cito, "Você confia em Putin?" Eu me lembro da minha conversa com ele em 2002. Na época ele era diferente, mas ainda dizia que seu objetivo era a restauração. A Grande Rússia, e nós entendemos muito bem pela história que a Grande Rússia inclui toda a Ucrânia, e não apenas uma parte dela. Acredita que ele vai reconhecer e respeitar uma Ucrânia soberana e independente, capaz de decidir seu destino? Mas eu me lembro de uma conversa com ele em 2002, quando ele me disse que seu principal objetivo era restaurar a Grande Rússia. E nós, historicamente, sabemos muito bem que a Grande Rússia inclui a Ucrânia, não apenas uma parte da Ucrânia, mas toda a Ucrânia. E foi isso que Witkoff respondeu. Cito, "Nós conversamos muito com a liderança russa por ordem do presidente Trump. A avaliação do presidente Trump não é diferente da minha. Nós nunca faremos um acordo até sabermos quem está em quais posições e até estabelecermos relações com ambos os lados, para que tenhamos uma boa comunicação. Nós ouvimos o que eles dizem e então tentamos chegar a uma solução que corresponda à visão deles. Em Abu Dhabi tivemos uma boa comunicação. Estamos tentando incentivar. Estar do lado para entender como isso pode resultar em um acordo. Ou seja, basicamente falando de forma simples como um experimento. Ele diz, ouvimos, propusemos. Ok, não funcionou. Outra ideia." Alexander Kwasniewski também destacou bem a questão das garantias de segurança. Citação. "O memorando de Budapeste, que deveria garantir a segurança da Ucrânia, virou só um papel. Quais serão suas garantias de segurança?" E aqui veio a resposta de Steven Witkoff, que é muito importante. Citação. "Nós encarregamos essa discussão ao general Grinkiewicz e a Mark Rutte. É uma discussão detalhada com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Andrei Hanatov, que virou meu amigo. Será um acordo semelhante ao artigo 5 da OTAN, o que é importante. As garantias de segurança são desenvolvidas pelos militares, não pelos políticos." Witkoff afirmou que agora buscam acordo sobre todas as questões nas negociações dos grupos de trabalho e deixar a questão do território para um encontro pessoal entre Putin e Zelensky. Vou acrescentar outra observação de Kwasniewski. Dirigindo-se a Steven Witkoff, ele disse, cito, "Se eu pudesse lhe dar um conselho, por favor, evite a ingenuidade. Esse foi o nosso principal erro." E aqui está a resposta de Witkoff. "Senhor Presidente, a única coisa que vou lhe dizer é que o Presidente Trump não é uma pessoa que eu descreveria como ingênua. Ele é meu amigo há 30 anos. Ele é muito inteligente e perspicaz em suas avaliações, assim como eu e como Jared Kushner. Há muitas ideias criativas na mesa. Coisas que nunca foram discutidas antes neste conflito. Isso é muito importante para nós. Nós nos importamos. Faremos tudo o que pudermos para ajudar vocês, ucranianos, a chegarem à decisão certa. A decisão certa para a paz, para que todos na Ucrânia possam um dia viver em paz." Bem, depois dessa entrevista de Witkoff, o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov, declarou que os americanos nunca estabeleceram prazos para a Ucrânia terminar a guerra. Citação. "Não ouvi que nossos parceiros americanos tenham definido datas para o fim da guerra. As negociações são um processo muito complexo e multifacetado, e é impossível estabelecer prazos exatos para a conclusão delas. Claro, estamos fazendo tudo o que é possível para acelerá-las." Embora mais tarde, além disso, Volodymyr Zelensky declarou que existe uma janela de oportunidade para assinar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia entre o momento atual e as eleições intermediárias nos Estados Unidos que acontecerão em 3 de novembro, citação de Zelensky. "Entre nós, na verdade, eu estou pensando no ano que vem. Isso depende desses meses, se conseguiremos terminar a guerra até o outono, antes das eleições importantes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até mais fortes do que eles mesmos pensam, e eu realmente acredito nisso. Eles realmente podem pressionar Putin, e eles podem parar essa guerra." Bem, e nesse contexto surgiu uma notícia que dá um pouco de esperança.
A Reuters informa que os Estados Unidos desaceleraram o processo de venda dos ativos internacionais da Lukoil, usando isso como uma alavanca de pressão nas negociações para alcançar a paz na Ucrânia. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, na quinta-feira, prorrogou o prazo para a conclusão das transações de 28 de fevereiro para 1º de abril. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia não avançaram nas negociações em Genebra, Abu Dhabi e Miami nas últimas semanas. E então, os interlocutores da Reuters observaram que durante as discussões foram levantadas questões sobre as sanções contra a Rosneft e a Lukoil, impostas por Washington em outubro de 2025. E então, um funcionário americano disse que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está prorrogando o prazo para criar condições para negociações com a Lukoil e para a celebração de um acordo de paz. E, segundo ele, a condição do acordo deve ser que a Lukoil não receba pagamentos antecipados e todas as receitas das vendas serão congeladas em uma conta sob jurisdição dos Estados Unidos. Mas até mesmo esse acordo foi adiado em Washington de forma artificial para pressionar o Kremlin, já que o valor da Lukoil está caindo a cada dia. Aqui vou deixar reticências. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, peço que apoie o trabalho deste canal no YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga de patrocinador, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.